porque a gente vai estudar hoje justamente o período de modernização do Brasil na época da economia cafeeira. Bem, e você quer um símbolo melhor para a modernização daquele período do que esse aqui? Você vai ver como a melhoria dos transportes, o crescimento das cidades, a introdução do trabalho livre e também dos imigrantes na nossa economia foram parte da modernização do Brasil no século XIX. Como é? Tá pronto para entrar na nossa viagem de hoje? Então, chega mais perto, que o trem da história não espera ninguém. Vambora! Ô, Vicente. Oi? Onda Verde? Onda Verde. Que livro é esse? É sobre ecologia? Não. Esse livro interessa pra gente como relato histórico. Ó, presta atenção nesse pedaço, olha que bonito. A Onda Verde nasceu humilde nas terras fluminenses. Tomou vulto e desbordou para São Paulo. Bonito, né? Onda Verde em São Paulo? Peraí. Ó, aqui, ó. Conta essa história. Continua ouvindo. Aí começa o mestre Café a perceber que estava em casa. Sim. A região era toda um mataréu virgem de majestosa beleza. Não é bonito? Por isso que a Onda Verde significa a invasão do café no interior de São Paulo? Exatamente. O Monteiro Lobato, o autor aqui, ele disse que o café encontrou o lugar ideal para crescer aqui em São Paulo. Então é por isso que ele dizia que o café estava em casa. Porque o café encontrou aqui um solo excelente, um clima muito bom e terras em grande quantidade. Você quer ver? Olha, deixa eu mostrar aqui. A produção de café estava concentrada aqui, ó, no Vale do Paraíba, entre São Paulo e Rio de Janeiro. Certo. E aí começou a avançar para o interior, entendeu? Foi alcançando a região central e a região oeste do estado de São Paulo. Com esse crescimento em direção à região oeste, como ficou a produção do café no Vale do Paraíba? Não, o Vale do Paraíba continuou produzindo durante um tempo, até o final do século, mas aí começou a declinar. Por que, Vicente? Porque os produtores não apostaram na modernização, entendeu? Eles não conseguiram introduzir nas suas lavouras de café a nova mão de obra. Porque não conseguiram introduzir o trabalho livre, não é isso? A tentativa de criar colônias de imigrantes no estado do Rio de Janeiro não deu muito certo. Na verdade, os barões do café do Vale do Paraíba, eles desconfiavam um pouco dessa nova mão de obra livre, do trabalho com os imigrantes. Veja só o que diz Lacerda Werneck, que era filho de um grande barão do café fluminense ainda em 1855. Olha só o que ele confessava. Força é confessar que a grande cultura só pôde ser sustentada pelos agricultores que possuíam escravos em número suficiente para o custeio de suas fazendas. Tempo virá, por certo, em que a produção, fazendo crescer a população livre, autorize a abolição da escravidão. Mas atualmente, sem pessoal livre no país, os instintos de nossa conservação nacional nos aconselham, por certo, o incremento da população escrava. Você ouviu o que eu ouvi? Ele disse incremento da população escrava. Bom, quer dizer, os cafeicultores do Vale do Paraíba ainda acreditavam na permanência do trabalho escravo. E mais, desconfiavam do trabalho livre. Mas olha, além da questão da mão de obra, o principal obstáculo para o café no Vale do Paraíba era a ausência de grandes extensões de terra. O café era uma cultura extensiva e o Vale do Paraíba tinha limitações geográficas para sua expansão, ao contrário do que acontecia no Oeste Paulista. No Oeste Paulista, a terra era o que não faltava para produzir café. Tanto assim que as matas do interior todo iam sendo derrubadas e fazendas e mais fazendas de café iam sendo formadas. Eram tantos os novos cafezais que começou a acontecer a falta de braços para trabalhar nas lavouras. Por causa dessa falta de braços, é que a tecnologia foi sendo introduzida nas fazendas de café de São Paulo. Na década de 1880, o café já era transportado, pilado, descortiçado, escolhido, brunido, ensacado e pesado mecanicamente. Na falta de braços, criavam-se os braços mecânicos. Mas o grande braço mecânico que levava o café até o porto para exportação era o trem de ferro. A construção de estradas de ferro no século XIX, para facilitar o escoamento da produção, foi o maior sinal da modernização que veio com a expansão do café. Pois é.
Veja só, o café de fato foi o grande responsável pela construção de estradas de ferro importantes, como a Dom Pedro II, no Vale do Paraíba, e ainda a Santos Jundiaí, a Paulista, a Mogiana, a Sorocabana, e aí outras tantas novas ferrovias que aparecem em São Paulo. E também outra coisa, a vida nas cidades vai mudar muito com o café. Cidades como São Paulo terão um crescimento astronômico, e a maior parte das cidades do interior de São Paulo vai ser fundada na segunda metade do século XIX por causa da economia cafeeira. Ô Vicente, o café deve ter transformado muito o estado de São Paulo, não é mesmo? Inclusive nesse livro aqui que eu estava dando uma olhada, tem uma passagem interessante sobre esse assunto. Você quer ver? Ó, aqui, ó. A grande arrancada se deu entre 1890 e 1900, período em que a população paulistana passou de 64 mil habitantes para 239 mil habitantes. São Paulo, que era a quinta cidade brasileira, chega ao segundo lugar, embora ainda muito distante, dos 688 mil habitantes da capital da República, que na época era o Rio de Janeiro. Em comparação com o Rio de Janeiro, São Paulo continuava a ser apenas a capital de uma grande província. E o Rio de Janeiro deve ter se modificado muito nesse período, né, Vicente? Pois é, e uma série de melhoramentos urbanos foi feito na cidade justamente nessa época. Calçamento, iluminação a gás, esgoto sanitário. Inclusive, a maioria desses serviços eram feitos por empresas estrangeiras. Um dos responsáveis pela melhoria dos serviços na cidade do Rio de Janeiro foi Irineu Evangelista de Souza, mais conhecido como Barão de Mauá. Mauá nasceu no Rio Grande do Sul, numa família de poucos recursos. Ele trabalhou no comércio até ficar sócio de uma firma inglesa. Mauá criou bancos, companhias de navegação e estradas de ferro e participou na instalação dos serviços de gás e bondes da capital do Império. Ele foi um dos empresários que apostaram no crescimento econômico do Brasil quando a modernização estava no auge. Para você ter uma ideia dessa modernização, veja esses números. Apenas nas décadas de 1850 e 1860 foram criadas no Brasil 62 indústrias, 14 bancos, 20 companhias de navegação a vapor, 23 companhias de seguro, 8 estradas de ferro, além de empresas de mineração, transporte urbano, gás e assim vai. As principais cidades do Sudeste nunca mais seriam as mesmas. Nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, os hábitos da população foram se transformando rapidamente. Com a facilidade no transporte, os fazendeiros mudaram-se para as cidades para usufruir dos serviços, participar de perto da vida política e investir em novos negócios. Foram construídos hotéis, praças e jardins. Toda essa modernização tem tudo a ver com um novo elemento na cultura brasileira, o imigrante. A imigração europeia em massa foi estimulada pelo governo imperial brasileiro. O plano do governo era, por um lado, ocupar regiões ainda despovoadas e, por outro, abastecer com trabalhadores livres as grandes fazendas de café. Naquela época, entre 1846 e 1875, mais de 9 milhões de europeus deixaram a Europa fugindo da pobreza. A maioria deles seguia para os Estados Unidos. Foi a maior migração de povos já ocorrida até então na história. No Brasil, a história da imigração começa em 1818, com a colônia suíça de Nova Friburgo. A imigração era subvencionada pelo Estado e teve maior impulso na região sul do país. A fundação de colônias alemãs e italianas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina deu origem a muitas das principais cidades do sul do país. As áreas dessas colônias até então eram pouco povoadas e o Império tinha o maior interesse em consolidar a sua ocupação. Já na região sudeste do Brasil, a história era outra. No sudeste do país, a colonização servia principalmente para abastecer as fazendas de café com trabalhadores. Minas Gerais e Rio de Janeiro ainda possuíam escravos suficientes para o trabalho, mas em São Paulo continuava a falta de braços na lavoura. Por isso, a maioria dos imigrantes que chegava por aqui acabava nas fazendas de café. Você pode imaginar que eles tiveram vários problemas de adaptação e o sistema de parceria entre o imigrante e o dono da fazenda não deu certo. Ô Vicente, quer dizer que o sistema de parcerias não deu certo? Não, a tentativa de se fazer colônias de parcerias aqui no estado de São Paulo, na metade do século passado, foi um verdadeiro fracasso, Gil. Peraí, mas por quê? Por quê? Porque a ideia era pegar o lucro da venda do café e dividir entre o fazendeiro e o colono, tá certo?
Só que na hora de dividir, o fazendeiro apresentava uma conta enorme para o imigrante, cobrando a viagem para o Brasil, as despesas com a família, as despesas de manutenção, entendeu? Então... Ah, já entendi. Quer dizer que o imigrante já chegava aqui sem saber, já estava endividado. Exatamente. E todo o trabalho dele era para pagar a dívida. Exatamente. Essa situação só foi mudar 30 anos depois, lá por 1870, mais ou menos. Ah, foi quando o governo da província de São Paulo começou a pagar a mão de obra imigrante. Exatamente. A chamada imigração subsidiada. E com isso a imigração cresceu muito. Ela cresce rapidamente porque, com a imigração subsidiada, o imigrante consegue melhores condições de trabalho nas fazendas de São Paulo. Veja só, o imigrante tem casa para morar, pasto para criar animais e mais 1 hectare de terra para plantar o necessário para o seu sustento. E ainda uma determinada quantia por ano como pagamento pelo cultivo de 1000 pés de café. Bom, aí sim, com esse sistema, novas possibilidades se abrem para o imigrante. Tanto para o imigrante quanto para o fazendeiro fica resolvida com vantagens a substituição do trabalho escravo pelo trabalhador livre. O processo de substituição do escravo pelo trabalhador livre foi bastante discutido pelas elites brasileiras da época. Alguns ainda consideravam a escravidão africana como um mal necessário. Outros acreditavam que o imigrante iria melhorar a nossa raça com sangue europeu. Enquanto isso, o trabalhador nacional ficava à margem. Bom, o brasileiro era considerado pelas elites como um preguiçoso, que não prestava para o trabalho. E isso influenciava ainda mais a vinda de imigrantes para o Brasil, ficando para os brasileiros o desemprego. Como você pode ver, o preconceito era muito comum naquele tempo. Mas e hoje em dia? Como é que você acha que é? Pense um pouco, mas depois de assistir à revisão da nossa teleaula de hoje. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na nossa teleaula de História do Brasil de hoje, a gente viu como o café impulsionou a modernização do Brasil Império. E vimos quais foram as principais consequências dessa modernização: o crescimento das cidades, a introdução do trabalho livre e a vinda dos imigrantes, principalmente para as regiões sul e sudeste do Brasil. Então, pessoal, pronto para outra? Bom, para ficar pronto mesmo para a nossa próxima teleaula, eu sugiro que você dê uma boa olhada no seu livro, hein? Estava falando sozinho aqui, né? Se puder perceber aí, então, que o vídeo ele é extremamente objetivo em 3 aspectos que nós trabalhamos nessa última unidade. Primeiro, mostrando como o café se consolida como a principal mercadoria de exportação do Brasil durante aí praticamente todo o século XIX e se mantém por vários anos também do século XX. Segundo, mostra a questão do surto de modernização da economia brasileira, tanto com os investimentos na questão dos transportes e da produção do café, com a mecanização desse processo, e principalmente com aquela fase conhecida na história do Brasil como a Era Mauá, com os grandes investimentos feitos pelo Barão de Mauá, no processo principalmente de infraestrutura. Falamos sobre isso na nossa primeira aula de hoje. E o texto desse documentário termina fazendo exatamente aquela análise da transformação da mão de obra escrava em mão de obra livre a partir de um determinado momento aí, principalmente com a vinda dos imigrantes em grande quantidade, naqueles 2 momentos da imigração também, destacando primeiro a tentativa da parceria e o fracasso dela, e depois destacando a questão do processo de substituição efetiva pela mão de obra imigrante subsidiada, ou seja, que já não chegava mais ao Brasil devendo o valor da passagem que tinha que pagar nesse período. Então essa seria a questão das mudanças nesse sentido. A gente termina agora vendo a questão política, as mudanças políticas que vão acontecer exatamente no fim do Império e a consolidação do Brasil como uma república. Então nós terminamos com essa segunda parte aqui. Acompanhe aí, tá? Só um minutinho.
Assistir a teleaula de número 45. Bons estudos! Você já reparou como tem coisas que a gente demora muito tempo para construir? Tem coisas que levam até a vida inteira para construir, não é? Agora, para destruir, você sabe. Às vezes, um simples peteleco derruba aquilo que você demorou anos para construir. Foi mais ou menos assim o que aconteceu com o fim da monarquia no Brasil. Segundo o historiador Boris Fausto, o fim do Estado Imperial foi um passeio das forças vencedoras. Agora, a construção do Estado Republicano foi bem diferente. E é isso que nós vamos ver na nossa teleaula de hoje. Para construir a ordem republicana, o Brasil viveu um longo período de incerteza. Você vai ver na nossa teleaula de história de hoje como foi a transição para a República. Assim como vai ver como foi o fim do Império Brasileiro. Resumindo, hoje nós vamos investigar por que a monarquia desmoronou tão fácil no Brasil. E por outra, porque foi tão difícil construir no Brasil uma república. Vem com a gente, você só tem a ganhar. Isabel, a princesa do Brasil, quando assinou a lei que libertava todos os escravos, perguntou ao barão de Cotegipe: então, senhor barão, ganhei ou não ganhei a partida? E o barão respondeu: ganhou a partida, mas perdeu o trono, princesa. Dizem que esta cena aconteceu no dia 13 de maio de 1888, no dia da abolição da escravatura. A princesa tinha acabado de assinar a Lei Áurea e o barão de Cotegipe teria dito que ela tinha acabado de assinar o seu fim como princesa. E não é que o barão tinha razão? O fim da monarquia não aconteceu só por causa da Lei Áurea, que terminava com a escravidão no Brasil. Muitos outros acontecimentos provocaram a proclamação da República. Ô Vicente, Oi. Uma das causas da proclamação da República foi a mão de obra, não é mesmo? Ah, foi, sem dúvida. Isso aí era uma das coisas que preocupava muito a elite brasileira na época. Pensa uma coisa, olha, o tráfico de escravos foi proibido em 1850, tá certo? A gente já viu esse assunto, hein? E logo depois veio a Lei do Ventre Livre, que praticamente impôs o fim da escravidão, em 1871, não é isso? E a gente também já viu. Exato. Ou seja, o Império não podia adiar para sempre o fim da escravidão, apesar que era isso que eles queriam, né? Mas só que isso não aconteceu. Não aconteceu porque a pressão na época era muito grande, né? Aliás, essa pressão deixava muito assustados os barões do café, né? Sabe o que é, Vicente? Eles ficaram com medo de perder o capital que eles investiram nos escravos. E também que acontecesse com eles o mesmo que aconteceu com os fazendeiros do sul dos Estados Unidos, que perderam tudo na Guerra Civil, que acabou com a escravidão. Você lembra do filme O Vento Levou? Então, fala sobre isso. Levou 4 anos para os estados do norte derrotarem os do sul, na Guerra da Secessão norte-americana. 4 anos de uma violenta guerra civil, onde os estados do norte, liderados pelo presidente Lincoln, impuseram o fim da escravidão aos estados do sul, que queriam se separar dos Estados Unidos. O norte dos Estados Unidos era mais industrializado e lá não havia escravidão. Agora, o sul dos Estados Unidos, na época da Guerra Civil, vivia da escravidão nas fazendas. A economia do sul dos Estados Unidos era baseada na produção de fumo e do algodão. E a economia do Brasil era baseada na produção do café. Aqui entre nós, os barões do café tinham bons motivos para ter medo. Medo de que acontecesse com eles a mesma coisa que aconteceu com os fazendeiros sulistas americanos. Embora a escravidão no Brasil fosse bem diferente da escravidão nos Estados Unidos. Você sabia disso? Vamos pensar um pouco sobre isso. Vamos pensar um pouco. A escravidão no Brasil estava em todo o território, e não só no sul, como era nos Estados Unidos. E o trabalho escravo, em quase todas as cidades brasileiras, era explorado não só nas lavouras, mas também em serviços domésticos. Todo mundo tinha pelo menos um escravo. Era uma questão de prestígio. Até ex-escravos tinham seus próprios escravos. E muita gente tinha até escravos para alugar. Os famosos escravos de ganho. Estes escravos prestavam serviços de carpinteiro, pedreiro, cozinheiro e até para a prostituição eles eram alugados.
E aí deu para perceber como a escravidão no Brasil era bem diferente da escravidão nos Estados Unidos? Realmente era. Tanto é que no fim da escravidão no Brasil não houve nenhuma guerra, e sim um grande movimento abolicionista para acabar com ela. E os abolicionistas mais fervorosos chamavam a escravidão de Mancha Negra do Brasil. A nossa mancha negra seria combatida pelos advogados que se recusavam a defender senhores de escravos, pelos militares que se recusavam a perseguir escravos fugidos, gente dos mais variados níveis sociais, gente como Joaquim Nabuco, que pertencia a uma família de latifundiários de Pernambuco, gente como José do Patrocínio, que tinha origem humilde, pobre, mestiça, gente dos mais variados níveis sociais que juntas fazem crescer o movimento abolicionista, o movimento pela abolição da escravatura no Brasil. Os abolicionistas fundaram clubes, associações, jornais e revistas pelo Brasil afora. Algumas dessas organizações organizaram fugas e revoltas de escravos nas fazendas de café. Dava para perceber que a escravidão não tinha futuro no Brasil. Em 1880, havia mais de 1 milhão de escravos no país. E 8 anos depois, esse número já havia caído para 750 mil. Enquanto o número de escravos diminuía, a quantidade de imigrantes europeus aumentava. Veja bem, Vicente, olha, os imigrantes europeus estavam vindo para o Brasil, certo, né? Os abolicionistas lutavam contra a escravidão. Os escravos se revoltavam e fugiam. A Inglaterra pressionava o fim da escravidão. E nos Estados Unidos, os sulistas que eram escravocratas perderam a guerra civil. Então, como os senhores de escravos ainda conseguiam fazer com que eles trabalhassem nesse país? Hã? Pois é, não, e depois tem que pensar outra coisa. Como é que eles iam convencer os escravos libertados a trabalharem, se para eles trabalhar sempre foi ser escravo, entendeu? Não, e ainda tinha a questão da indenização, porque eles queriam uma indenização pela perda dos escravos. Agora, isso aí não aconteceu, né? A abolição aconteceu sem indenização mesmo. O que, aliás, fez os fazendeiros deixarem de apoiar o Império, né? Pois é, o Império perdeu muito apoio de muita gente por causa disso aí. Por causa disso e por causa da Guerra do Paraguai também, né? Guerra do Paraguai, Vicente? Mas o que a Guerra do Paraguai tem a ver com isso? Você não sabe? Não. Fique por dentro. A Guerra do Paraguai começou no final de 1864 e terminou em 1870. Nessa guerra, o Império Brasileiro se uniu às repúblicas do Uruguai e da Argentina. Os 3 países formaram uma tríplice aliança para enfrentar o Paraguai, então um país que se desenvolvia e pretendia expandir o seu território. Os paraguaios eram bem treinados e eram comandados pelo próprio presidente da República, o Marechal Solano Lopes. O Brasil, naquela época, tinha uma poderosa frota naval, comandada pelos almirantes Tamandaré e Barroso. A frota imperial travou batalhas sangrentas no Rio Paraguai, como a Batalha de Riachuelo em 1866. E em terra, os exércitos aliados, comandados pelo então Marquês de Caxias, obteve vitórias decisivas como a de Humaitá, em 1867 e 68. Os paraguaios foram recuando, mas resistiram até o fim. Mais de 1 milhão deles foram mortos. No final da guerra, praticamente toda a população masculina adulta do Paraguai tinha sido dizimada. Na sua última batalha em Cerro Corá, Solano Lopes foi morto por um soldado brasileiro. No seu derradeiro momento, ele teria dito a frase: "Morro com minha pátria". Bem, mas a vitória do Brasil na Guerra do Paraguai acabou fortalecendo o sentimento patriótico. Mas um outro sentimento nacionalista começa a tomar conta dos militares, juntamente com a ideia de uma maior participação na vida política nacional. Por sua vez, os políticos do Império começam a temer que essa participação dos militares na vida política nacional desestabilize o regime. E foi exatamente isso o que acabou acontecendo. Os oficiais brasileiros, pouco a pouco, começam a aderir à ideia da República. O lema positivista Ordem e Progresso começa a tomar conta dos quartéis, juntamente com a ideia de uma república autoritária dominada pelos próprios militares. Além dos militares, muitos estudantes e intelectuais aderiram às ideias republicanas. E em 1870 era fundado o Partido Republicano no Rio de Janeiro. Esse partido lançou o Manifesto Republicano em dezembro daquele ano. Veja um trecho desse manifesto.
A própria guerra exterior que tivemos de manter por espaço de 6 anos deixou ver o quanto é impotente e desastroso o regime da centralização para salvaguardar a honra e a integridade nacional. A autonomia das províncias é para nós um princípio cardeal e solene que inscrevemos em nossa bandeira. Somos da América e queremos ser americanos. Enquanto isso, entre os americanos da América aqui de São Paulo, aumentava a rejeição ao regime imperial. São Paulo tinha um grande poderio econômico por causa do café, mas um pequeno poder político, menor mesmo do que, por exemplo, o Nordeste. O que São Paulo mesmo queria era autonomia. Por isso, os fazendeiros paulistas resolveram, em 1873, apoiar a fundação do PRP, que é o Partido Republicano Paulista. Quer dizer, então, que os republicanos de São Paulo queriam uma federação no Brasil com mais autonomia para os estados. Exatamente. E eles viam na proclamação da República a melhor chance de conseguir isso. Aí os próprios paulistas criariam seus impostos, administrariam suas forças militares, cuidariam da imigração e tudo mais. Exatamente. Ou seja, autonomia. Era isso que eles queriam. E você, o que você queria, Vicente? Eu queria saber o fim dessa história, mas isso vai ficar para a próxima teleaula, viu? Então vamos ficar com a revisão da nossa teleaula. Até a próxima. Tchau. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na nossa teleaula de história de hoje, a gente viu como foi o período de transição para a República. Vimos como o fim da escravidão provoca o aumento da imigração e como acontecimentos como a Guerra do Paraguai e a Guerra da Secessão norte-americana reforçaram a organização do movimento abolicionista e dos partidos republicanos, acelerando assim o fim do Império no Brasil. Bom, como você viu, derrubar é muito mais fácil do que construir. E olha, os republicanos sentiram isso na própria pele quando eles quiseram implantar a República no Brasil. Mas você vai ver isso direitinho no nosso próximo encontro. Espero você. Até lá. Bom, pessoal, fechamos assim essa retomada de todo esse conteúdo do capítulo 21. Acredito que tenha ficado um pouco mais esclarecido, tanto com a nossa conversa no primeiro horário, quanto com esses 2 documentários dessa segunda aula. Os exercícios da apostila, vocês têm o comentário de todos eles na própria apostila, então, se porventura alguém, ao fazê-los daí no seu processo de estudo, ficar com alguma dúvida, na segunda-feira a gente pode esclarecer ainda alguma coisa. Mas para a segunda, a gente já começa com o nosso capítulo 22, já pode deixar o seu material organizado. A avaliação em si, ela é só do capítulo 21, mas já começamos a analisar o processo aí, certo? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar agora. Se não tiverem, a gente só fecha fazendo uma análise dessa segunda parte aí. O que destacou nessa segunda parte do documentário? Principalmente a questão abolicionista, né? E a questão militar. Vocês viram que acabou não fazendo referência à questão religiosa, ficou mais no aspecto aí do movimento abolicionista, como se dá um protagonismo à princesa Isabel, como se ela fosse a grande responsável, e na realidade não se fala muito dos outros movimentos, mas na prática, quem acabou garantindo a questão da consolidação da independência foram principalmente os personagens secundários aí que aparecem, políticos como Joaquim Nabuco, escritores, poetas de grande influência na sociedade da época, eles acabam sendo esses responsáveis por mobilizar a opinião pública, por aumentar a pressão sobre o governo e também a própria questão da elite produtora. Com o passar do tempo e com a modernização das lavouras, principalmente no estado de São Paulo,
o chamado Oeste Paulista, ele vai buscando cada vez mais uma participação política no país. E é exatamente essa pressão que vai acabar gerando aí todo um processo de luta e, posteriormente, vai decretar o fim do movimento monarquista e a consolidação da República no Brasil. Nós finalizamos por aqui, a não ser, como eu já disse, se vocês tiverem mais alguma dúvida, mas o importante é a gente perceber que o Império Brasileiro ele não termina porque, diga, morreu o imperador. Não. Dom Pedro ainda estava vivo, mas já havia uma preocupação com a mudança da estrutura econômica, já haviam novos grupos da sociedade querendo participação política. Você tem, inclusive, aquele temor, que não aparece no vídeo, mas que nós já trabalhamos anteriormente, o temor de que a ascensão da princesa Isabel pudesse levar ao poder o Conde D, que não era bem visto tanto na questão pessoal quanto na questão da política mesmo, por ser visto como estrangeiro que estaria à frente do governo brasileiro, ligando-se tudo isso ao aumento do trabalho livre, que acaba vendo o império como mantenedor da escravidão. Então, isso vai dar cada vez mais um papel de protagonista, principalmente aos militares que adotam a política positivista do Auguste Comte aqui no Brasil. Qual é a síntese dessa política positivista? Que o Estado, sob o comando do Dom Pedro II, já não tinha mais condições de manter a ordem na sociedade, não tinha mais condições de administrar o país. E sem essa ordem pré-estabelecida, o progresso se tornaria mais difícil. Então, sob essa ótica da ordem e do progresso, se parte do princípio de que os melhores sujeitos para manter a ordem seriam exatamente os militares. E é exatamente por isso que o positivismo ganha grande destaque na escola militar, com o Benjamin Constant, e vai conseguir outras adesões, como é o caso do Floriano Peixoto, e num último momento, mas isso a gente vai conversar lá no processo de proclamação da República, também a adesão do Marechal Deodoro da Fonseca. Deem uma boa estudada, já vão se preparando, a prova é só na sexta-feira, mas dá tempo aí de vocês tirarem todas as dúvidas ainda restantes. Nós voltamos a conversar na segunda-feira. Um bom fim de semana para vocês. Tchau.